Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao nosso canal e nós estamos aqui para mostrar a vocês mais um vídeo de montagem e decoração de bolo, mostrar tudo para vocês com todos os detalhes do passo a passo. Então aí eu estou com um bolo, a massa é a massa chiffon, a massa branca, tem receita aqui no canal, vou deixar o link para vocês da receita e eu preferi assar em 3 partes, então eu assei as partes separadamente para não ter que cortar o bolo ao meio, porque eu acho que dá mais trabalho. Então eu quis fazer o teste assim e eu gostei muito. Então eu tô tirando aí essa casquinha de cima, eu tirei para poder conseguir molhar. Então aí depois que eu tirei, eu umedeci o bolo, não apareceu no vídeo, mas eu umedeci para depois vir com o recheio. Olha a textura desse recheio, gente, olha a cremosidade. É o recheio de 2 ingredientes aqui do canal. Então se você quiser, vai ter também um link na descrição do vídeo. E olha que delícia, eu vou colocando aí em todo o bolo, é bastante recheio, o bolo ficou bem caprichado. Essa forma que eu estou usando, as medidas dela é 40 por 30 e 10 de altura. Então eu assei os discos nessa forma e depois eu estou fazendo a montagem na mesma forma. Olha só, gente, colocando essa quantidade deliciosa de recheio e vou espalhando, coloquei com a colher mesmo e fui espalhando com a colher, porque como o bolo é muito grande, se fosse com saco de confeitar ia demorar muito, então preferi colocar com a colher. Já peço que se você gostar desse vídeo, por gentileza, dá o seu joinha, clique no gostei, se inscreva no canal se você não é inscrito ainda, porque você é muito bem-vindo e muito bem-vindo por aqui. Ative as notificações para não perder nada do nosso canal e também siga a gente nas redes sociais, Instagram e Facebook, porque a gente ama ter vocês conosco. Aí eu tô colocando a segunda parte, deu uma quebradinha, mas não tem problema, e eu vou umedecendo a massa. A calda que eu usei foi uma calda de água com leite condensado. Então, uma calda bem simples de fazer, água filtrada, leite condensado para umedecer. Aí eu vou conferindo se realmente estava úmido. E agora esse recheio maravilhoso de brigadeiro de chocolate. Nós temos um curso exclusivo de recheios com mais de 20 recheios para vocês, que tem recheios que fazem sucesso e são muito lucrativos. E esse recheio faz parte do nosso curso. Então, se você quer aprender a fazer esse recheio que é maravilhoso, olha o brilho. Então, está dentro do nosso curso, estará o link tanto na descrição quanto fixado aqui nos comentários e você pode acessar. O acesso é vitalício, então você vai ter o curso para o resto da sua vida e também você tem ali a minha assistência. Então, se você tiver alguma dúvida, você pode perguntar lá e eu te respondo com todo carinho para te ajudar. Eu vou colocando o recheio aí, olha só, gente, a quantidade de recheio. E vou espalhando com a colher, olha só. Eu usei 4 receitas de recheio, tá? Desculpa, 4 receitas de recheio em cada camada. E vou espalhando aí com a colher para ficar bem generoso. Olha só que delícia. Esse recheio estava muito cremoso, estava muito brilhoso, então estava lindo e delicioso. E eu venho com a última camada, coloco, aí eu já encerrei com a camada da parte de baixo do bolo virada para cima, que é assim mesmo que a gente encerra. E eu vou umedecer essa última camada. Gente, eu gostei muito de assar os discos separados para realmente não ter que cortar, mas isso é totalmente opcional. Então, se você quiser, você faz assim. Cada disco foi uma receita inteira de 6 ovos, então aí eu gastei 18 ovos para fazer essa receita, tá? Então foram 3 receitas dessa de 6 ovos. Então cada disco foi uma receita de 6 ovos. Aí eu vou tampando com plástico, tampo tudo. Vou colocar um outro plástico aí por cima, porque fica um pedacinho sem tampar. O plástico é ideal você colocar para o bolo não ressecar, porque quando vai para a geladeira ele pode ressecar se não tampar. Então por isso que a gente tampa. E aí eu deixo na geladeira de um dia para o outro e eu vou agora fazer a decoração. Então aí eu tiro do tabuleiro, ficou um bolo bem pesado. Antes da decoração eu pesei e estava com 9,5 kg. Então assim, esse bolo da igreja tinha tinha 120 pessoas na igreja. Então deu para servir todo mundo. E sobrou um pedacinho ainda. Então, assim, foi um bolo, a gente cortou um pedaço, né, menor, não foi um pedaço grande, mas é um bolo que serviu 100 pessoas, dá para servir 100 pessoas. E aí é uma questão, né, de olhar a questão de quantidade pelo tamanho do bolo. É muito importante que você tenha uma noção do peso do seu bolo, porque o ideal é você pensar em 100 gramas por fatia. Então esse bolo, por exemplo, ele ficou pesando mais de 10 quilos. Antes da decoração já estava pesando 9,5. Então ele ficou pesando mais de 10 quilos. Então, tirando pela base de 100 gramas por pessoa, esse bolo serve mais de 100 pessoas.
Então, isso que a gente faz, esse é o cálculo que a gente faz. E aí eu estou com o brigadeiro, passando ele aí num ponto mais cremoso para ficar mais fácil para eu passar. Gente, esse ponto estava excelente para eu passar no bolo. Então, assim, eu passei com bastante facilidade, não tive dificuldade para passar. Ficou excelente esse ponto. E eu vou passando só o brigadeiro ao redor para fazer uma pré-camada mesmo, para colocar a decoração que vocês vão ver no final. Era um bolo para as crianças da igreja, mas era um bolo só de corte, ele não ia ficar exposto. Mas mesmo assim eu queria fazer uma decoraçãozinha para mostrar para vocês. Então eu quis colocar algo mais alegre, que criança gosta, vocês vão ver que coisa que criança gosta. O Luciano ficava assim, gente, esse bolo tá maravilhoso. E esse bolo não vai dar nem pro povo comer, porque esse bolo tá gostoso demais. Porque é tudo que criança gosta, brigadeiro, vocês vão ver aí, tudo que criança gosta, chocolate. Então eu quis fazer realmente as coisas que criança gosta para ficar algo bem gostoso para as crianças. Após passar na lateral, passei a camada de brigadeiro por cima. Olha que brigadeiro cremoso, gente. Então ficou muito tranquilo para passar. Eu amei esse ponto, porque é justamente só para passar aí ao redor do bolo. E a receita da cobertura é a mesma do recheio, só o ponto que é diferente. Aí eu tenho a cobertura fracionada meio amargo, porque como é para decoração, eu preferi fazer com a cobertura mesmo, para dar mais resistência. Então eu só coloco, eu derreti no micro-ondas e vou colocando aí na tira de acetato. Essa tira de acetato que eu estou utilizando, ela tem 13 centímetros de altura. Então eu vou colocando aí, olha, eu vou espalhando a cobertura com essa espátula, porque eu queria fazer plaquinhas quadradas, na verdade ficou retangular, para colocar no bolo. Então eu queria colocar ao redor do bolo as plaquinhas. E aí eu fui espalhando aí a cobertura para depois cortar os retângulos. Eu achei assim, essa decoração, ela ficou uma decoração fácil de fazer. Então acho que qualquer iniciante consegue fazer esse tipo de decoração. E o resultado é muito bonito, porque é de chocolate, né, gente? Chocolate é aquilo que a gente vê, assim, tem chocolate, dá vontade de comer. Então o resultado ficou muito bacana. E eu vou preenchendo aí as tiras de acetato para depois fazer o corte, depois que começa a cristalizar. Eu coloquei debaixo aí um plástico filme, justamente porque ia fazer, né, um pouquinho de lambança, aí para não sujar minha bancada. Então espalhei, eu estava com 3 tiras de acetato, estavam em tamanhos diferentes, porque eram as tiras que eu tinha aqui cortadas já. Peguei, espalhei, na hora de passar a espátula, eu passei de forma que ficasse mais lisinho possível. Logicamente eu vou usar a parte de baixo. Aí quando começou a cristalizar, que é quando fica fosco, eu medi aí 10 centímetros e fui cortando com a faca. Eu usei a parte que não corta da faca, tá? Porque senão poderia cortar meu acetato. Então fui usando a parte que não corta da faca. Depois que eu fiz isso, eu tirei o excesso nas bordas para não ficar aquela coisa grotesca. Então eu tirei os excessos para ficar retinho. Olha só, fazendo isso com a faca mesmo, com bastante cuidado. E essa parte é ainda antes de levar para a geladeira, tá? Então assim que eu medir os 10 centímetros, eu vou aí aparando tudo para ficar bem certinho. E depois que eu fiz esse processo, eu levei para a geladeira por uns 5 a 10 minutinhos, não mais que isso, para poder firmar e conseguir tirar essas placas do acetato. Olha só, depois já estava durinho, eu consigo tirar as placas para poder usar. Para saber o quanto de placa eu ia usar, o que eu fiz? Eu peguei a fita métrica e medi ao redor da forma que eu tinha, aquela forma de alumínio. Então aí eu consegui ter uma base de quanto que eu ia precisar. E eu vou colocando aí, olha, as tiras de acetato no bolo, desculpa, as tiras de chocolate no bolo. E aí, como estava com o brigadeiro ao redor, fez a colinha para eu poder colar. Então, a intenção era realmente ficar assim, um pouquinho em cima. E eu fui colocando e ajeitando da forma que eu achei que ficaria legal. E olha só como tá ficando lindo, gente. Eu amei o detalhe desse bolo, decoração. E ficou uma decoração linda e alegre. E eu vou ir com esses confetes colocando por cima. E como eu disse, né, para criança, então eu queria coisa bem alegre, coisa que criança gosta. E criança ama confete, né, gente? Nunca vi igual. Então fui colocando os confetes aí para ficar um bolo bem alegre e gostoso das crianças gostarem de comer. E para finalizar tudo, eu venho aí com uma fita. Na verdade era a única fita que eu tinha aqui em casa que dava para colocar ao redor do bolo, foi essa rosa. Então eu usei essa rosa, mas eu achei que ficou muito linda, é um charme total pro bolo. E esse é o resultado final. Olha só que lindo. Eu espero muito que tenham gostado. Eu fiz com muito carinho para as crianças lá da igreja. Quis compartilhar com vocês. Se você gostou, peço novamente seu joinha, clique no gostei. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.
Tchauzinho, Deus abençoe você.